Olá, tudo bem com você? Essa semana eu recebi um questionamento muito interessante de um amigo muito querido, um irmão querido, falando sobre um texto específico que eu queria ler aqui com você para a gente pensar um pouco sobre isso. Lucas capítulo 22, se você puder e quiser, tiver uma Bíblia aí fácil. Lucas 22, verso 36, que vai dizer assim: Então lhe disse, Jesus disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Esse texto ele é muito interessante e o cenário que a gente vive, o cenário político muito conturbado, né, onde nós temos aí diferentes espectros políticos brigando pela mente das pessoas. E é natural que as pessoas elas tenham esses questionamentos. Agora, talvez alguns apontamentos ajudem a gente a ver melhor esse texto, vê-lo da melhor maneira possível. A primeira é que quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos inserir no texto bíblico os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossas filosofias, nossos pontos específicos, nossas opiniões pessoais. A forma adequada de tratar um texto bíblico é se achegando a ele com reverência, com temor e tentando saber o que Deus tem a nos dizer, colocando o texto no seu devido lugar e acima de todas as nossas convicções pessoais, acima de ideologias ou qualquer outro aspecto ou cenário político controverso que a gente está vivendo. Talvez esse seja o maior problema para interpretar esse texto. Outra coisa, agora não é para interpretar simplesmente a Bíblia, qualquer texto a gente precisa interpretá-lo de maneira gramatical. A gente precisa ver as conexões, os tempos verbais, os advérbios, para a gente entender, porque do contrário a gente não consegue entender nada. E a gente precisa entender o contexto. Né? Isso daqui eu acho que todo mundo já sabe, que um texto está inserido em um contexto. Quando a gente faz isso, a gente tem mais facilidade para compreender o que o texto está dizendo. Esse texto, quando a gente olha primeiramente o contexto, Jesus está prestes a entregar-se para a morte. Ele vai ser preso, ele vai ser julgado, vai ser morto, entregando a sua própria vida para dar a salvação a todos aqueles que creem. Então, esse é o contexto mais imediato. É nesta situação que Jesus nos dá estas palavras. O contexto que nós vemos aqui também, que diz respeito ao texto que nós estamos lendo, naquilo que os teólogos chamam de exegese. Nós temos esse termo que começa aqui com uma conjunção adversativa. Não importa qual a tradução da Bíblia você tenha, se é igual à minha ou qualquer outra Bíblia, no original uma conjunção, e ela é adversativa. Quando eu digo para você que uma pessoa é gente boa, ela é gente boa, mas imediatamente você sabe que eu vou contrapor aquilo que eu acabei de falar. Todavia, porém, contudo, entretanto. Então, essa conjunção adversativa está criando uma adversidade, vamos dizer assim, com o que foi dito antes. Antes disso daqui, Jesus ele perguntou: Olha, eu enviei vocês sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, ou seja, sem nenhum tipo de provisão. E ele faz uma pergunta: faltou alguma coisa para vocês? E os discípulos disseram, responderam: não, não faltou nada. E agora, Jesus começa com mas, ou seja, ao contrário daquilo que foi da outra vez, agora vocês vão levar. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. E aí entra essa dúvida que a gente tem. Jesus estaria criando um exército de lutadores? Seria essa ação beligerante contra o domínio do opressor, do Império Romano? Ou será que Jesus está falando que na nossa pregação e proclamação do Evangelho a gente vai armado para se defender? Algumas pessoas fazem uma interpretação desse texto dizendo que ele está tratando sobre legítima defesa. Isso é um texto um tanto quanto complicado para a gente tirar essas conclusões, porque quando a gente continua lendo os evangelhos,
a gente vai ler lá no capítulo 26, verso 52, que Pedro, que era um dos portadores dessa espada, ele saca da sua espada e ele corta a orelha do soldado do sumo sacerdote, né, o servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco. E Jesus, ele diz claramente que aquele que se utiliza da espada, levanta a espada, vai morrer pela espada, deixando muito claro quais eram as proposições da sua obra. Então, seria muito contraditório nós dizermos que Jesus está mandando comprar espadas e, ao mesmo tempo, no momento mais adequado, porque imagine que Jesus ele é inocente em todos os sentidos. O sentido de legítima defesa é quando você repele uma injusta agressão. E nenhuma agressão foi mais injusta na história humana do que a agressão ao Filho de Deus. Ele era Cordeiro de Deus, santo, imaculado, nunca se achou engano em sua boca. Ele levantava o punho no meio dos seus inimigos e dizia: quem dentre vós pode me apontar um pecado? Nunca ninguém foi capaz de apontar. Jesus era 100% santo. Então, aquela situação, é óbvio que nós estamos falando da entrega do próprio Cristo, da sua vida. Ele mesmo disse que para Pedro, inclusive, que se ele quisesse, ele pediria ao Pai e o Pai enviaria anjos para livrá-lo. Então, o poder de Jesus, Jesus é Deus. Então, não há que se falar aqui em uma ação humana que decidiu matar Jesus. Foi o próprio Cristo que entregou a sua vida. Mas, para nossa reflexão, nós percebemos que aquela agressão era inteiramente injusta. E Pedro quis repelir aquilo na força do seu braço, na força humana, na força da espada. E Jesus deixa claro que não era esta a proposição. Então, a gente precisa balancear aqui esse texto com outros da Escritura para que a gente possa dar o peso ideal e adequado. Quando a gente vai lendo esse texto, a gente percebe que aqui há algumas pistas que a gente consegue ver claramente. Primeiro, vai haver uma mudança, isso vem dessa conjunção adversativa, uma coisa diferente vai acontecer. Agora, alguma coisa aconteceu ou está prestes a acontecer que vai mudar as coisas. Os discípulos deveriam estar se preparando para isso. A espada não era um chamado para luta armada, nós vemos isso no Evangelho, quando nós vemos a situação de Pedro, em Mateus 26, 52, 53. E alguns discípulos de fato andavam armados, né? Não há nenhuma notícia no Evangelho que Jesus tenha chamado a atenção de algum discípulo por andar armado. E, por último, há um entendimento literal dos discípulos quanto ao significado disso. Quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos, por exemplo, João, no capítulo 4, verso 33, 6, 51, a gente vê também no capítulo 10, verso 6, ou no 18, verso 36 ao 38, que os discípulos eles tinham uma compreensão um tanto equivocada do que Jesus dizia. Eles entendiam literalmente as coisas. Veja que quando Jesus está com a mulher samaritana na beira do poço, e Jesus afirma que uma comida tenho que vocês não conhecem, eles entendem que aquilo seria alguém que teria lhe trazido pão. Ou seja, há uma dificuldade ainda na compreensão de quem era o Cristo, qual era a sua missão, quais eram os valores do reino de Deus. A gente pode até ler um texto aqui que vai deixar muito claro isso, mesmo depois, lembrando que o mesmo escritor de Lucas, né, que é o texto que nós lemos, ele escreveu mais um texto sagrado, que é o livro de Atos, no capítulo 1, verso 6, que é uma continuação do Evangelho de Lucas. E ele vai dizer aqui no capítulo 1, verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, aqueles homens ainda tinham essa ideia de que o Cristo viria como Davi, como guerreiro, porque Davi seria esse arquétipo, esse símbolo, né, de um rei que iria se manifestar, porque ele é filho de Davi, e traria libertação ao povo de Deus daquela opressão tão perversa que eles sofriam por parte dos romanos. Então
eles andavam com Jesus naquela expectativa de que chegaria o momento em que ele haveria de se manifestar como Messias ungido, e aí sim ele livraria o povo da opressão, e mesmo depois de Jesus morrer, ressuscitar, fica claro que eles não compreendiam adequadamente isso. Somente após a vinda do Espírito Santo, que segundo a promessa do Cristo lhes revelou coisas novas e aplicou coisas, porque Jesus disse que o Espírito Santo viria, lembraria cada um deles de todas as coisas que ele havia ensinado, né? E também lhes ensinaria coisas novas. Então veja que os discípulos passaram a entender a obra de Cristo um pouquinho depois, né? Depois que eles receberam o Espírito Santo. Então aqui nesse momento, nós temos que ter em mente que chegou aquele momento, aquele break-even point, aquele momento em que a hora H em que algo vai acontecer, agora o Messias vai se manifestar. Agora imagine que esses homens agora estão ouvindo Jesus falar em espada, né? Agora chegou a hora, porque chegou a hora da espada. Em algum sentido, Jesus ele veio trazer a espada. Ele mesmo disse: não pense que eu vim trazer paz aos homens, mas vim trazer a espada. Mas não no sentido de que Jesus veio para criar uma guerra, mas que Jesus veio para criar uma certa divisão, uma ruptura, que é em virtude dos valores do reino que vão ser implantados nas pessoas, e por causa disso as pessoas terão adversidades e opositores até mesmo dentro da sua própria casa. Se a gente continuar lendo esse texto, a gente chega no verso 38, no entendimento literal dos discípulos, que talvez seja aquele que algumas pessoas fazem, né? Quando é dito assim: então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Algumas pessoas pensam que Jesus está falando aqui mal-humorado. Basta, já chega dessa bobagem. Mas na verdade, quando a gente olha o original grego, a gente percebe que basta é porque é o suficiente. Isso traz um pouquinho de luz para a gente, porque todos nós sabemos que 2 espadas são insuficientes, primeiro, para criar uma revolução, óbvio, né? E também não é uma instrução para que todos comprassem uma espada, uma vez que 2 espadas não são suficientes para 12 pessoas. Então veja que a espada aqui tem um sentido que não está vinculado necessariamente ao fato de que cada um deve ter porte de arma e carregar na sua evangelização para legítima defesa. Por que eu sei disso? Quando a gente lê a Escritura de maneira mais abrangente, mais atenta para interpretar esse texto, a gente vai ver que a Bíblia, Jesus, por exemplo, utiliza muito essa linguagem da batalha. A gente lê, por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 18 ao 20, Jesus falando sobre as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja. Essa linguagem é uma linguagem de batalha. Quando um povo invadia as portas de uma cidade, é porque um exército opositor, né, aquilo significava que aquela cidade havia caído, porque era resistência final. Então a igreja vai avançar e o inferno não vai resistir, as suas portas vão ceder diante do poder da proclamação e do avanço do evangelho. Quando a gente lê também Paulo no final do seu ministério, em 2 Timóteo, no capítulo 2, né, no capítulo 2 Timóteo capítulo 4, na verdade, verso 7, verso 8, Paulo vai usar essa linguagem, né? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E Paulo vai utilizar também, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e capítulo 4, verso 15, ele vai utilizar a linguagem: seja um bom soldado de Cristo. Então, veja que isso é muito comum na linguagem da Escritura. Até o texto também, a gente poderia citar vários textos, Hebreus capítulo 4, verso 12, onde fala da armadura de Deus que nós devemos vestir, e ali também há uma espada, ou Efésios 6, capítulo 6, verso 17, ou em Apocalipse capítulo 1, verso 6, 2, verso 12, verso 16, quando Jesus mostra a sua ação com essa espada, né? Ele combaterá com a espada que sai de sua boca. Então nós vemos o tempo todo a Escritura tratando dessa linguagem da espada em um sentido não literal. Não há no ensino de Jesus nenhuma atitude beligerante. Quando você vai viajar, você coloca algumas coisas, né, na sua mala. Você coloca roupas, você leva dinheiro, porque você sabe que vai precisar na estrada. E aqui nós temos exatamente essa situação. Eles devem se preparar
para essa nova fase, vamos dizer assim. Jogo é jogo e treino é treino, e agora eles estão saindo daquele treinamento e irão de fato entrar em campo na pregação e na proclamação do Evangelho, e eles devem estar preparados para isso. Então, por isso que você pega a bolsa, você pega o alforge, você pega dinheiro, você pega roupas, diferente da primeira vez onde isso não foi necessário, e você compra uma espada, porque o homem antigo não andava de Uber, não andava de ônibus, de avião, ele andava a pé, e aqueles que tinham mais recursos financeiros andavam a cavalo. E os salteadores ficavam nas estradas aguardando esses viajantes para assaltá-los. Isso, o maior exemplo disso é quando nós lemos lá a parábola do samaritano, né, na estrada que ia de Jerusalém, de Jericó a Jerusalém, onde Jesus conta essa parábola, que na verdade era um trecho muito perigoso de fato. Então veja que quando alguém viajava, eu vou me preparar para viajar. Então o que eu levaria? Exatamente esses itens aqui. Só que Jesus cita dois itens. Ele fala da bolsa, ele fala do alforge, mas ele diz: se você tiver, leve. Quanto à espada, não é se você tiver, leve. Se você não tiver, compre uma para que você possa levá-la. Então, a ideia é de que um combate está por vir. Se prepare para esse combate. E a menos que nós entendamos que Jesus está levantando um exército, né, que belicamente está fazendo um arsenal para esse combate, o que era a perspectiva dos discípulos e de muitos que não creram em Jesus exatamente porque ele não era esse Messias político, esse Messias que seria um general. A menos que nós pensemos dessa maneira inadequada, a gente percebe que a Escritura é muito clara em dizer que o cristão ele está em uma batalha. Essa batalha, a igreja vai avançar na força do Espírito Santo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nós temos várias armas para lutar nesta batalha. A batalha, por exemplo, nós temos essa espada, né, que divide juntas e medulas, nós temos esse significado de que a Escritura é o meio pelo qual nós combatemos. E quando nós lemos, por exemplo, Mateus, no capítulo 4, nós vemos que Jesus vence o diabo não de maneira cinematográfica, utilizando armas humanas, mas ele vence pelo poder da palavra. Então veja que o significado aqui, uma vez que nós vemos que Jesus deixou claro para Pedro que o sentido não era literal, porque ele disse que aquele que levanta a espada vai morrer por ela, não naquela situação apenas, mas de maneira geral. Ele não disse que era naquela situação e de outra vez não. Ele falou: não, dessa vez, como eu estou indo para a cruz, não me defenda. Depois, não foi isso que ele disse. Ele disse de maneira geral e ampla que essa atitude ela era inadequada. Jesus é chamado Príncipe da Paz. Jesus não veio ele veio para trazer espada, nesse sentido de que há de fato uma cisão, uma ruptura em relações, por exemplo, a nora contra a sua sogra, relações íntimas e profundas que são quebradas por causa das proposições do Evangelho. Mas não tem a ver com você sacar uma arma literalmente e partir para as batalhas, né? Então, o ponto é que isso daqui não está tratando sobre armamento, não é o ponto de Jesus. Ele está falando de uma preparação. Vocês devem se preparar. Vocês de outrora fizeram uma missão contando com provisões extraordinárias e agora vocês vão se preparar para essa nova fase na qual vocês vão entrar de avançar com o Evangelho. Então vocês precisam ter bolsa, precisam ter alforge, compre uma espada, e aqui não tem um sentido literal, mas esse sentido de que vocês devem estar prontos para a batalha. E existe no Evangelho também, para a gente finalizar, um sentido de abandono, um sentido de você deixar para trás coisas em favor do reino dos céus. Jesus deixou claro que qualquer um que tenha deixado casa, mãe, filhos, bens por causa do Evangelho, vai receber nesta vida 100 vezes mais e na próxima vida receberá a vida eterna. E a parábola também da pérola de maior valor, Jesus ensina que quando você se encontra com o Evangelho, a pessoa vai e vende tudo que tem diante da grandeza daquilo que está
proposto para ele, que é o Evangelho. Não significando que você tem que vender tudo, porque o Evangelho ele é graça de Deus, mas no sentido de que ele se torna a coisa mais importante da sua vida, o centro da sua vida. Todas as outras coisas ficam circunscritas, né, dentro desse eixo que é o Evangelho, que é essa proposição maior que deve dominar a nossa vida. Quando nós lemos, por exemplo, a narrativa de Atos, nós vemos que os irmãos vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus, significa necessariamente abrir mão de todas as coisas em virtude dessa batalha santa que nós vamos batalhar, armados de amor, de misericórdia, de fé, de graça, de verdade, porque nós não negociamos as verdades de Deus, e avançando à custa, a qualquer custo, porque nós temos uma proposição que supera todas as outras propostas da nossa vida. Então, nós precisamos respeitar o texto sagrado. Esse texto não está tratando, embora nós tenhamos esse cenário político tão conturbado, onde a gente fica no meio, mas veja que Jesus ele não está tratando dessas questões, não é a pauta de Jesus, mas precisamos ler o Evangelho com um olhar que ele nos dá, né, tentando adequá-lo a uma interpretação mais sincera, para que nós não façamos aquilo que tantos fazem, que é inserir no texto sagrado os seus ensinos. Jesus ele não está tratando aqui sobre armamento, ele está falando sobre uma preparação, e eu não estou tratando também sobre isso, porque a Escritura não está tratando. Eu não estou dizendo que alguém deve ter armas ou não deve ter armas baseado nesse texto, mas eu estou dizendo que este texto especificamente não dá esse embasamento. Embora a gente veja aqui que não há, da parte de Jesus, nenhum escândalo em dizer assim, nossa, vocês estão andando armados, que absurdo, né? Tanto é que eles andavam com Jesus há 3 anos e isso nunca foi assunto, nunca foi pauta, exceto agora, onde Jesus está nessa tratativa final. Agora, quando a gente aplica esse texto e a gente tenta verificar na nossa própria história, quando a gente sai na pregação, na proclamação do Evangelho, nós pregamos o príncipe da paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E nós saímos para falar sobre essa ação de Deus em trazer de volta a conexão do homem com Deus, trazer paz com Deus, que é o Evangelho, conclamando aos homens que se arrependam. Nós não saímos armados, né, reagindo às pessoas, ainda que esse seja o sentido de legítima defesa. Nós não saímos com essa proposição no nosso coração. Nós precisamos sair armados com outras armas, e essas armas são as armas que nós lutamos, porque as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, e a gente consegue vencer as resistências a partir desta arma. Então, a gente tratando desse texto bíblico, a gente verifica que não há um sentido literal, a gente percebe que haverá uma mudança e que Deus irá avançar no mundo, e nós de fato estamos em uma batalha. Tanto que Paulo diz, eu combati o bom combate. Essa é a batalha que vale a pena, e nós vamos lutar esta batalha. Agora, por que alguém quer andar armado? Né? Eu não estou dizendo para não andar, eu estou dizendo que o nosso coração precisa ser verificado. Uma vez que nós colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, como o próprio Pedro, que saca da espada e tenta pela sua força, pelo seu poder, sua habilidade, pela sua arma, conseguir fazer as coisas. Será que a gente não está com o coração desse jeito? Vale a pena a gente sondar o nosso coração e verificar sobre essa questão do armamento, o que há no nosso coração de fato. Se esse temor ele é justificado, se o Evangelho realmente tomou conta da nossa vida, de modo que a gente possa ter uma arma de maneira tranquila, ou não ter, se for o nosso entendimento também de não ter uma arma, mas que nós possamos interpretar o texto bíblico e não trazê-lo para a nossa visão de mundo, né? O texto fala por si.